Aleluia, irmãos, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o nosso Deus, aleluia. Você que está aí no seu lar, você que está no seu trabalho, você que está viajando, nós desejamos que seja esse um fim de semana muito abençoado para você. No domingo às 19 horas nós estamos de volta aqui no culto presencial e também nesta live. Convidamos você a repassar aí, convidar um amigo para nos acompanhar na palavra de Deus, num culto ao nosso eterno Criador. Eu quero compartilhar com você hoje o profeta Isaías, no seu capítulo de número 62, versículo 6. O texto na versão corrigida diz assim: Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite não calarão. Ó vós que fazeis menção do nome do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Diga comigo: Espírito Santo, dá-me a unção do entendimento da tua palavra. Eu preciso receber uma ministração do Senhor nesta noite. Tire todos os obstáculos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, a palavra de Deus precisa soar, e o nosso sistema auditivo que Ele, Deus, criou, precisa estar funcionando bem. Se porventura ele não estiver funcionando bem, precisamos arranjar outros mecanismos para que venhamos a entender o que Ele diz. Isso é ouvir, é receber a ministração dEle. Ele tira os bloqueios e às vezes de maneira miraculosa Ele opera. Na nossa igreja em Piraí, alguns anos atrás, tinha uma anciã que não escutava nada. Você conversava com ela, ela não escutava. E todas as vezes ela não perdia os cultos. Porque nos cultos, a pregação, nada mais ela escutava, mas a pregação da palavra, ela escutava todos, e depois falava comigo na porta da igreja o que eu preguei. Como é que você explica isso? Deus trabalha no nosso sistema auditivo de maneira que a palavra dele nos chegue, nós entendamos. É o que ele faz com que os animais, que as aves, que a natureza escute a voz dele e obedeça. Isaías recebe a ministração de Deus, entende? E se eu e você tivermos dificuldade, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo vem nos ensinar, nos dar condição de entender, porque Ele quer na terra que a palavra dele que nos chega seja repassada. É o caso de Isaías, que recebe e depois vai dizer: assim diz o Senhor, para que o ser humano escute.
Esse versículo, Isaías olha a cidade e diz: ó Jerusalém. Ele recebe de Deus uma visão e uma ministração mais ou menos semelhante àquilo que Jesus recebeu, e quando ele olha lá do monte a cidade, ele diz: ó Jerusalém, Jerusalém, e aí ele enfatiza, e para quem entende a língua original, é uma ênfase que tem um significado muito profundo. Esta exclamação que vem do fundo do coração, da mente e da teologia, chamando a atenção da cidade, com foco na cidade. Qual é a cidade que você está agora? Onde você está? Que cidade é essa? Como é que está a situação da cidade? No caso de Jerusalém, ele diz: sobre os teus muros. Na cidade que você está, talvez não seja sobre os teus muros, seja sobre os teus satélites. Eu coloquei os meus guardas. E o que eu quero chamar a atenção, porque ministrou Deus no meu coração, sobre a questão do silêncio. Sobre a questão do silêncio. Porque termina esse versículo dizendo assim: não haja silêncio em vós. Se ele coloca nos muros, se nós temos os satélites, e nos muros ele diz dia e noite, nós temos um sistema de transmissão daquilo que os guardas recebem do Senhor, e ele diz: não te calarão, dia e noite não calarão. Os guardas não calarão dia e noite. Estão tentando me calar, porventura estão tentando te calar? Alguns servos de Deus no Antigo Testamento, houve uma tentativa para que eles se calassem. Alguns foram comprados para não se calar. Algumas tentativas de bloqueios. Porventura já chegou a você um estilo de bloqueio para que você não pregue a palavra? Não fale de Deus, não saia pelas ruas, pelos locais públicos, não chegue na igreja, não chegue na família para pregar a palavra. Já aconteceu de você chegar numa festa da família e a família procurar de todo jeito entrar na festa sem você pregar a palavra? A questão é a pregação da palavra, é silêncio. Vamos calar esses. Veja bem, quando as tentativas de te calar, de me calar, chegam, Jesus torna a dizer, a palavra de Deus vem, o Espírito Santo vem e diz: olha, cuidado, porque o poderoso Deus, aquele que não quer calados, ele pode suscitar pedras se porventura você se calar, porque ele coloca guardas, ele coloca o sistema de comunicação para não se calar. E guardas você, levantado por Deus, meu irmão, minha irmã, levantados por Deus para proclamar, para não nos calar. A Bíblia me dá algumas informações de quem deve ficar em silêncio. Não quero, em nome de Jesus, que não seja o seu caso, não seja, meu irmão, minha irmã, o seu caso, nem o meu caso. Ela destaca alguns que devem ficar em silêncio. Se você abrir a palavra no Salmo de número 31, verso 18, o texto diz: emudeçam os lábios mentirosos, que dizem coisas más com arrogância,
e desprezo contra o justo. Emudeçam os lábios mentirosos. Tem gente tramando com mentira. Na ocasião em que Jesus, lá no Monte das Bem-aventuranças, ensinava os seus seguidores, ele disse assim: bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vós. Meu querido, bem-aventurado, porque a palavra do Senhor destaca aqueles que mentem, mas ele declara aqui que eles vão ficar mudos. Desprezam você, meu irmão, minha irmã? Querem me calar, querem te calar? Vem com leis, com decretos, com coisas, dizendo que não se pode anunciar o evangelho, não se pode calar, que tem que ficar recluso. É interessante que você, vendo estas informações na palavra do Senhor, você vai ver que os mentirosos, porque ele é verdade, eu sou o caminho à verdade. Então quem vem com mentiras é contra, é se levantar contra. E ele diz que vai se calar. Quando você volta aqui ao versículo 17, você vai ver que não só os mentirosos, mas aqueles que são ímpios. Não me deixes confundido, diz o verso 17 do Salmo 31. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, emudeçam na sepultura. Os ímpios, aqueles que agem e vivem no meio da impiedade. Sabe a verdade, já ouviu falar de Jesus, fala de fé, já frequentou a igreja, já orou, já louvou, já fez a vontade do Senhor, mas a impiedade ganhou lugar no coração, abandona a fé e rejeita a proclamação. E o Senhor diz: está determinado por causa da impiedade. Vai ser o contrário daqueles que louvarão pelos séculos dos séculos o Senhor. Saia dessa, em nome de Jesus. Não queira isso na sua vida, meu querido, minha querida. Mas ainda há um destaque na Bíblia, não só dos mentirosos, dos ímpios, mas os loucos. 1 Pedro 2 diz que os loucos, eles deverão e eles ficarão em silêncio. Eles não poderão agir. Eles não poderão estar para sempre nessa situação. É interessante, 1 Pedro 2,15. Se você tem condições de abrir a sua Bíblia, pega e você vai encontrar o texto dizendo: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. É o seu comportamento, é a sua obra, é aquela tarefa, é aquilo que você está fazendo que vai dar direito a uma pedrinha branca, a um galardão lá nos céus. É o seu comportamento, é o seu trabalho aqui que vai gerar galardão, que vai dar a condição a você ter um novo nome lá nos céus, porque você agiu dentro do padrão do Senhor. Você não fez silêncio, mas você agiu. E os loucos, eles estarão em silêncio. Portanto, Isaías vê tudo isso, e eu encontro na palavra do Senhor o contrário disso aí. Quem não deve fazer silêncio? Você tem alguém do seu contato
que está sob pressão para ficar calado, para fazer silêncio? Eis que a palavra do Senhor diz, em Atos 1:8, recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, tanto fora da tua casa, fora do teu bairro, da tua cidade, do teu estado, do teu país, fora, e você vai chegar ao globo terrestre, aos confins. Esses não devem fazer silêncio, porque receberam a unção, o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo, que não vai te deixar. Se te disserem para você se calar, você vai responder: eu não posso me calar, não posso deixar de falar daquilo que eu tenho escutado, daquilo que eu tenho visto. É a minha vida, é o meu testemunho, é o meu comportamento, é a minha fé, é a operação de Deus. Faça isso, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Esses não podem se calar, porque é poder de Deus, é ação do Espírito Santo de Deus. Eles são testemunhas de Cristo, do Deus que faz, que age. Quando eu chego no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 52, eu leio assim: e mandou mensageiros diante da tua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos. O ambiente não quer Jesus, não recebe Jesus, é contra a religiosidade. Tem outro santo, outro guinho de cabeça, outro santo na devoção. É cidade de samaritanos. Ele mandou. Ele, o Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, Jesus, o meu, o seu Salvador, mandou ir às aldeias, aquelas aldeias todas, e dentre elas estava um de samaritanos. E ele não mandou apenas passar, ele mandou apenas dar um tchauzinho de longe. Ele mandou ir e posar na aldeia de samaritanos, daquele povo que levanta objeção, daqueles que não recebem bem, que não podem lidar bem, que tem uma religiosidade diferente. Quantas vezes eu e você nos sentimos no meio desses samaritanos, gente que conhece as Escrituras, gente que sabe de Jesus, gente que sabe de religiosidade, mas tem a sua fé diferenciada, e aí nós chamamos de crendice, porque é uma só fé, e um só Senhor, e um só Salvador. A fé dos samaritanos, o costume dos samaritanos, a maneira de cultuar dos samaritanos pode diferenciar. E podem ser tão religiosos que podem dizer: Jesus, nossos pais te adoraram no Gerizim. E vai escutar de Jesus: olha, já chegou a hora que o Deus onipresente pode ser invocado em qualquer lugar, e você vai adorá-lo, vai invocá-lo onde você estiver, em qualquer situação, em qualquer momento, você vai invocar e ele vai te ouvir. Porque vai saber que você está buscando em espírito
e em verdade. Quantos são crentes por partidarismo? Quantos estão por causas de interesses? Quantos estão diante de julgos? Diante de situações outras? O Brasil está vendo rodar por aí uma carta com 1000 assinaturas. Contra quem? Contra quem roubou, quem matou, quem fez coisa errada? Não. Simplesmente contra quem tem uma ideologia diferente. E quer que essa ideologia seja, porque a lei está em todos os padrões, seja cumprida. Então tem que ser contra. Ei, será que eu estou posando em cidade de samaritanos? Será que as regras de samaritanos vêm lá de Brasília até onde eu moro? A ordem é ide, não fique em silêncio, saia, mobilize-se, meu querido, saia, mobilize. A mensagem precisa chegar lá nas aldeias e ficar ali, a pregação da palavra do Senhor para os samaritanos. Se você tem bloqueio na estrada, vai de avião. Se você não vai de avião, vai de pombo correio. Se você não vai de pombo correio, vai de WhatsApp. Se você não vai de telefone. Você tem maneiras de chegar lá e ficar, de postar, de posar ali, de convívio. Ele que manda, ele toma providências contra os meios, contra as condições de você ir. Ele te chama, te manda, te dá as instruções, e o mais ele fará. Confia nele, e o mais ele fará. Mais um texto da palavra do Senhor me leva a ver que aqui em Atos 18:9, não só não devem ficar em silêncio as testemunhas de Cristo, os mensageiros de Cristo, mas também todos os salvos no Senhor. Atos 18:9 vai me dizer isso. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Mas não temas, não temas. Ele está dizendo de circunstâncias de medo, de medo. O que te gera medo hoje? Dia 14 de agosto, o que te gera medo? Você tem medo de quem e de quem? A palavra dele é: não temas, não te cales. Elimine o medo, elimine o bloqueio e prega. Por que ele diz isso, meu querido, minha querida? Porque a salvação, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A única coisa, o ouvir a palavra de Deus. Alguns precisam ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Tem muitas palavras, tem muitas leis, tem muitos decretos. Eu não sei quantos comparam. Eu nunca tive a coragem de tentar comparar o decálogo, as 10 que Deus deixou para reger toda a terra, todo o ser humano, tanto nas questões de um com o outro, como com as coisas criadas, como com ele. 10 leis. Você já viu em direito quantas leis? Quantas leis? Não te cales, prega a palavra.
Anuncia que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é a autoridade das autoridades, Ele é o Salvador, é Ele quem salva, é Ele quem cura, é Ele quem faz feliz, é Ele quem toma as providências do pão de cada dia, do remédio, é Ele quem traz a sociedade, Ele que traz o sono, Ele que traz a paz, Ele que traz a salvação, Ele que ressuscita dos mortos, Ele que tem um lugar para você na casa dele e diz eternamente em glória. Viva isso, faça isso e saiba que está dentro da vontade de Deus, que não calou e nada te calou, nem a morte te calou. Ele tem vida para você e te chama à comunhão da vida ressurreta dele. Em nome de Jesus, não delongues. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te livre, que te encoraje e que coloque nos teus lábios as palavras para não te calares. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, graças a Deus. Eu quero convidar você que tomou essa posição agora a proclamar comigo. Nós temos um grito de guerra. O nosso grito de guerra diz que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você que está perto da igreja, está no município, você tem algumas barreiras para assistir um culto. Mas eu quero te encorajar. A palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para alguns não tem sentido, mas para outros é uma alegria do Espírito Santo. Eu quero te encorajar. Os nossos momentos na igreja são às terças-feiras, às 19 horas. Às quartas-feiras tem uma reunião de oração sob a liderança do diácono Luiz. Tudo de maneira distanciada, dentro dos critérios estabelecidos, mas nós fazemos isso. Sextas-feiras nós temos às 19 horas. E aos domingos, 19 horas. Praça Getúlio Vargas, 26, Piraí. Se estiver no município de Volta Redonda, Rua José Alves Pereira, 311, Vila Muri, Volta Redonda. Lá é quintas e domingos. Tenha um final de semana abençoado e diga comigo com força: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus.